Hoje eu vou abrir com o Salmo 23 e no final vai ser o Pai Nosso e a Ave Maria. Ok? Então vamos lá. Eu digo que o Salmo 23 é o Salmo do Anjo da Guarda, que a gente tem que acordar ele, porque as coisas não estão muito fáceis, as energias estão muito densas e acaba prejudicando a harmonia de toda a evolução espiritual. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um pouquinho de Carlos Bacelli. Eu gosto muito dos enunciados dele, para que a gente possa refletir. Perfeito? Então, a gente fala muito de obsessão, de auto-obsessão. Muitas pessoas vão em casas espirituais ou qualquer tipo de denominação, dizem que são espíritos, que energias que estão atrapalhando, na verdade é uma auto-obsessão. É um trabalho inclusive de psiquiatria, psicanálise ou psicologia. Ou orgânico tem que passar por um neuro também, perfeito? Vamos lá. Evidentemente, podes estar sobre a influência de pensamentos mórbidos das entidades desencarnadas que consigam estabelecer sintonias contigo. Acabei de falar. Pode ser uma auto-obsessão ou um obsessor por afinidade. Então, não se mexe com a espiritualidade, senão vem o troco. Ah, mas não, tô tudo bem, eu tô ganhando, eu tô feliz, maravilhoso, a outra pessoa, né? Ah, então tem a cobrança espiritual, sim, sobre a luz da lei do retorno. Todavia, não desconsidere que o teu problema emocional ou psicológico pode ter a sua causa de origem em ti mesmo. Pessoas que estão iniciando no mundo espiritual têm que tomar muito cuidado se não é um lado psicológico, porque acaba sendo induzido ao erro, precisa de um cuidado da medicina. As pessoas ficam bravas comigo, mas já passei por inúmeras casas. Se for contar, eu perdi a conta. É um aprendizado. Tudo é um aprendizado à nossa evolução. Vamos continuar. Sem que haja um processo de auto-obsessão, o clássico fenômeno da obsessão com uma mente desencarnada agindo sobre uma mente encarnada não se viabiliza. Entendeu? Se você tiver uma auto-obsessão de se podar, né? Querer ao suicídio, entrar em drogas, alcoolismo, coisas ilícitas, desejar mal para as outras pessoas. Ah, mas é um espírito que está fazendo isso com outro espírito encarnado? Não, isso tem que ser avaliado, que pode ser do kit do caráter. Pode ser que venha de gerações, de encarnações,
trazendo esse tipo de energia. Por isso a necessidade da reforma íntima de verdade. Desculpe, ficou meio redundante. É necessário a reforma íntima. Vamos continuar. É de Bacelli. Avalia, pois, a hipótese de estares sendo molestado pelo teu próprio, acabei de falar, inconsciente. Homem é sábio, maravilhoso, de onde talvez estejam a gritar-se as vozes inarticuladas do remorso e da culpa, da insatisfação e da tua falta de perspectiva espiritual diante a sua vida encarnatória. No colocar no outro a culpa de que a sua atitude o fez pelo ego. Então, culpar o outro é sempre muito mais fácil. Tá bom? Vamos lá, para terminar, e aí eu já vou para os textos. Quem puder compartilhar, compartilha. E é sempre bom, né? Um assunto diferenciado, né? É uma casa de apometria. Perfeito? Vamos lá. Não se habitues a procurar nos vivos ou mortos, olha só, hein, que te rodeiam na terra, o responsável por esta ou aquela dificuldade. É uma casa de apometria onde dá passagem para os mortos. E às vezes a pessoa que está assistindo tem um impacto. Nem tudo que ela fala é verdade. Certo? Às vezes vem uma entidade e fala que é um Exu. Vem uma entidade, traz aquela energia, traz a passagem e fala, ó, é assim, assim, assim. Ok? Então vamos repetir. Não se habitues a procurar nos vivos e nos mortos que te rodeiam na terra o responsável por esta ou aquela dificuldade íntima que estejas atravessando. Porque, na maioria das vezes, o maior responsável por elas é tu mesmo, é você mesmo. Reforma íntima, família é muito importante, estar em harmonia, né? Em equilíbrio, movimento espiritual, a concepção também de um novo ser. Então, graças ao nosso grande Deus, trouxe a inteligência a nós espíritos, equipando profissionais na área da saúde, a psicologia, para ajudar a evolução do outro. Tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho de Emmanuel e depois o texto. Ok? Emmanuel, a interpretação. Um trecho, eu fecho o livro e aí eu coloco o entendimento. Tudo é tirado de livros. Em Emmanuel, ao círculo das ideias superiores, a vinda do Espírito somado à alma, que é pura, é o Espírito que energiza negativamente ou positivamente, depende muito do Espírito, porque há uma
digamos, não é uma junção, é uma troca espiritual. Vampirística, muitas das vezes, a maioria das vezes. Se usa e depois, pum, aí vai pro outro, pro outros. Cuidado com os vampiros. A maioria pulam de denominações e se escondem. Estão muitos no mundo espiritual, nas casas espíritas, e daqui a pouquinho vão para outras denominações se esconderem atrás do púlpito. É grave. Cadê a evolução? Somando a alma, que é pura, no processo de reencarnação. É sempre uma reencarnação, não é uma encarnação. Encarnação é uma só. O apego à materialidade e relutamos ao desencarne, amedrontados aos pagamentos das dívidas que acumulamos. Por isso que está falando, é do livro. Há várias reencarnações, então vai somatizando. Tem mais débito do que crédito. Aos indisciplinados, a disciplina deverá ocorrer o equilíbrio ou a reestruturação para o espírito em evolução. Não fuja, que não fuja da desarmonia. As lutas do ego, que tem mais o ego do que a harmonia. Aqueles que caem em profundezas do maligno, o coração à falta de amor, mergulham-se nas sombras do vale. Que vale? Da umbral, purgatório na Igreja Católica. E assim as denominações assim os dizem. Cada um fala. Há necessidade, a reparação, as atitudes para aspiração à ressurreição. Olha só, hein? Ressurreição, reencarne. Só que fala-se de Cristo, né? Mas Cristo não encarnou em uma matéria, porque ele era puro e a entrega foi total ao amor para conosco. Ressurreição, tiramos isso. Reencarnação, a tão sonhada, a fim de não menosprezarmos a renovação das nossas atitudes a uma evolução digna. É um texto difícil, né? Mas dá para entender alguma coisa assim. Sempre cabe-nos algumas palavras. A necessidade, a dedicação à espiritualidade, às lições, é tão cedo alcançarmos o prêmio do amor, a vitória. Quando eu vou muito encomendar as almas a alguns locais, cemitério, eu falo para a família, está vitorioso, mas eu aprendi isso no curso e com outras pessoas que ali estavam encomendando a alma, que é o grande prêmio, é a vitória, é o desencarne. Agora, para onde que vai o espírito? Porque a alma é rápido. Aí o espírito pode ficar aqui nessa terceira, no umbral, né? Perfeito? Vamos lá. O prêmio do amor e da sonhada sabedoria, que representam as duas faces da alegria. Quais são essas faces da alegria? Que é a alegria eterna de reencarnação e a desencarnação. Não fujamos deste propósito. Posso até mostrar que o livro é Instrumentos do Tempo, o livro,
que foi retirado, e aí eu leio e interpreto e passo para vocês. Cada um interpreta da forma que o bem quiser. Ok? Deixa eu dar licença. Dá licencinha que eu vou pegar para mostrar para vocês. Tá aqui, Francisco Cândido Xavier. Sofreu demais e foi até chamado de charlatão. Também fui chamado. Mas a pessoa ficou muito bem no filme. Mas exceder a energia, não se pode exceder a energia para aqueles que não têm o propósito de administrá-las pelo ego. E assim é. Vamos lá, vamos continuar. Outro texto é uma verbalização, né? Quantos e quantos sacerdotes, sacerdotisas, pastores, pessoal do clero, que fazem tudo pela evolução espiritual e saem muitos falando mal do lugar. O que é isso tudo? E se Jesus dizem, à volta eu estava no velório, no cemitério X, eu vou falar, quarta parada, aqui em São Paulo. Aí uma irmã falou assim para mim, com um papelzinho assim, a volta de Jesus. Aí eu olhei bem para ela e falei assim, a volta de Jesus? Jesus já está entre nós, ele deixou a centelha, que é o amor um para com o outro. Ela ficou assustada olhando para mim. Então, cada um tem um entendimento. Agora, o culpado, as informações transmitidas, porque todas as denominações estão nos velórios. Quando eles me chamam, assim eu vou, né? Mas não é toda hora que... Às vezes eu tenho alguém e falo assim, ó, dá para ir? Né? Aí eu peço para ir. Tá bom? Aí eles falaram assim para mim, um aí que eu fui, o senhor vive do quê? Eu falei, do salário mínimo. Posso provar. Como que você faz? Deus. Ai, ai. Bom, vamos lá para o outro texto. A mediunidade é a sintonia no campo mental. Impulsiona os desejos extrasensorial através das raízes que trazem a ancestralidade em evolução, manifestando desarmonias através do ego, a necessidade no plano inferior. Lá está escrito plano superior, mas eu falo plano inferior, nessa terceira dimensão, porque está tudo muito tumultuado. O doutrinador, nós estamos falando nas casas espíritas, quando tem as desobsessões e os trabalhos apométricos, que ocorre também a parte da desobsessão. Nem todos estão preparados para realizarem a desobsessão. Senão acaba no anímico, não acontecendo nada. Por isso que aqui eu falo, gente, nem tudo é espiritual. Vá ao médico. Tem que ser honesto. Ah, tem eu já falei para as pessoas que vêm com bipolaridade. Não pode. Né? Vamos orientar a gente que está nessa egrégora de Jesus, precisa orientar. O doutrinador conscientiza o obsessor, encaminhando a sua essência a que possa, nas possibilidades do seu trajeto nessa terceira dimensão, através do aprendizado, à reencarnação. Só para vocês saberem, muitas casas, inclusive uma onde eu sempre estou, que eu sou convidado, às vezes eu me convido para poder me limpar,
a pior macumba que existe é o invejoso, traiçoeiro. Esse é o pior que existe. Então a gente tem que se limpar, certo? Se limpem também em orações, certo? Na reforma íntima. Então, estou ensinando a vocês como fazê-lo. Não é só abrir a Bíblia e, né? Abrir a Bíblia e deixar na cabeceira de uma cama. Qual é o fundamento disso? Abrir a Bíblia é um livro também, só que é um livro sagrado, onde tem os dizeres. Então façam com que eles funcionem no seu Deus interior. Vamos continuar. O importante é observar o paciente e orientá-lo à medicina, sempre, para não ficar inventando coisa, tirando o dinheiro da pessoa. Se tem o mundo espiritual ali, tudo bem. Porque há sacerdotes e sacerdotisas que vivem em prol da evolução, eles precisam sobreviver. Como que eles fazem para que isso aconteça? Né? Porque ele está quase que 100% à disposição da evolução espiritual. Perfeito? Não há desejo a explicar a praticidade da apometria. Eu não vou ficar explicando como funciona, como que é os toques, dá para lá e para cá, as ligações, os cordões energéticos, as cores que se utilizam, os desdobramentos, como são feitos. Ok? As energias que todos os indivíduos na espiritualidade, as trocas energéticas. Então, infelizmente, quando viemos no processo reencarnatório, o primeiro choro já está vampirizando a mãe. A preocupação da mãe, o do pai em relação à criança que está no ventre. O que está acontecendo? Saúde? O que é esse choro? É a troca. É vampirismo também, vampirística. Mas é um outro tipo de vampirismo. Se enumerarmos, vai dar para fazer um livro de infinitas folhas vampirísticas. Perfeito? Vamos lá. Mas a orientação é o equilíbrio e a harmonia ao pensamento. A criança está chorando e já fica falando assim. É um exemplo que eu estou dando. Que tem isso, tem aquilo. Para que existe um médico? Eu vou levar a criança para fazer uma casa espiritual para benzer. Mas cadê o médico? Né? Muitas pessoas já passaram na casa e fizeram errado. A mulher lá, o pai lá falou que a criança ia morrer. A criança está aí andando, aí brincando com boneca. Cuidado com as palavras, né? Muito cuidado. Sobre os desdobramentos, a apometria facilita a medicina, né? E também o médium, a leitura dos corpos sutis, a fim de dissolver os karmas e marcas negativas. Às vezes o médico vai lá e remédio em cima de remédio, remédio de energia ruim, reforma íntima, um remédio, toma o remédio da pressão, a pressão nunca baixa, tem uma troca de energia aí, ele está sendo sugado, trocando, pode entrar num AVC, né? A pressão aumenta ou abaixa, e aí? Que troca de energia é essa, né? Assim sendo os geradores dos problemas, trazendo karmas, né? Trazendo de outros karmas, né? Em palavras a explicar perturbadores psíquicos e até físicos. A pessoa não faz a reforma íntima, né? Quer jogar todos os problemas no outro. A gente ajuda, mas a pessoa tem que se ajudar também. Como que fica?
Coitado do padre, do sacerdote, sacerdotisa, enfim, o pastor e a pastora. Pastora, pode ser, me perdoe. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Ficou meio assim, vago, né? Então vamos pegar perturbadores psíquicos até físicos, das subpersonalidades e até personalidades múltiplas. Aí fala assim, personalidades múltiplas, muita gente vem, fala que tem um problema da espiritualidade e é um bipolar, esquizofrênico, ou consome qualquer tipo de coisas ilícitas que não poderia, porque isso, além de afetar o psíquico afeta também o organismo. E aí quer desencadear toda aquela energia em cima do médium, ou do pastor, e enfim, do padre, enfim, do pai, da mãe, do irmão, dos amigos. Bom, inclusive, conteúdos psíquicos fixos e perdidos em outros tempos de vivências passadas. Podem ser vindos de processos reencarnatórios. Trouxe alguma situação que tem que ser resolvida nesta e não resolve, traz muito mais, pois que fala, né? Nem todos vão fazer a passagem, que não cumpriram. Enquanto ainda no útero materno, vivenciando uma gestação conturbada, que pode ter uma síndrome pós-parto ou rejeição do ser que está envolvido no invólucro a vir neste mundo tão sofrido. Como Deus falou para Adão e Eva, vá e sofram, não obedeceram às regras. Muitas mães rejeitam a prole. Tem o bebê, jogam, quem já não assistiu, em lixeiras, cantos de parede. Ok? Transportando a concepção à luz, episódios frustrantes. A infância, quando traz nessa terceira dimensão, já com a rejeição já dentro do invólucro, a ter o bebê, problemas na infância, na mocidade e até na velhice, não trabalhada, pulsando assim a negatividade mentais e física aos dissabores do psiquismo. Precisa do médico, gente. Tem o espiritual? Ajuda. A apometria já vem de uns anos, né, de Dr. José Lacerda, mas antes tinha outros que já trabalhavam com a apometria. E virou moda, quer resolver um problema que é um problema que na apometria é em outra denominação. Mas a apometria mexe com tudo e orienta. Pessoas que procuram abster-se dos vícios e prazeres em desacordo com a evolução podem esquecer-se que, ao serem tratados e transmutados energeticamente à terapia apométrica, não realizam conjuntamente a medicina tradicional. Resolver os atributos que estão já chipados no corpo mental e físico. Processo apométrico de transmutação, mas quem tem que ter um acompanhamento da medicina, o médico. Eu sempre falo em médico aqui, né? Sempre.
Processos cirúrgicos à espiritualidade, vamos prestar atenção. A reparação é coerente realizar as terapias com um profissional à saúde mental, para entender-se a cirurgia de dentro para fora, a fim de compreender a sua vivência aos obstáculos por expiações e provações. Mais um pouquinho de doutrinação. A doutrinação é importante em qualquer casa onde faça a desobsessão. E conhecer, ter a informação que muitas vezes é uma autossabotagem, autoobsessão. O conhecimento muito mais sem viagens fantasiosas, a fim de saber realmente o que está acontecendo com o paciente à espiritualidade. Os doutrinadores para a realização do trabalho apométrico, enfim, deverão observar se o médium está apto ao desdobramento para poder ajudar ao tratamento do consulente, do paciente. Caso ao contrário, a escolha de um outro devidamente preparado. Para a situação, ainda até o paciente, dependendo do grau energético, a carga negativa deverá retornar após 21 dias, porque a casa sempre vai trabalhar naquela ficha. Quando falo ficha, é naquele espírito, para que ele retorne em 21 dias. Para que seja efetuado o trabalho, mas tem que orientar e não frustrar. Eu vim aqui para fazer apometria e eu fui só daqui a 21 dias. Tem que ter o entendimento, não é a falta de vontade. E às vezes a casa não está preparada espiritualmente, mas não pode indicar outra, porque a pessoa tem que ter o livre-arbítrio de escolher. Todos nós temos os nossos mentores, e tem um mentor principal, né? E orientá-lo sobre a necessidade também do Evangelho no lar. Tem pessoas que não sabem fazer o Pai Nosso. E pronto. Fala de fazer o Evangelho no lar, não sei fazer. A gente orienta. E outra, temos a rede que orienta, tem inúmeros. O pessoal do YouTube que ensina como fazer, né? Aí depois volta para submeter ao processo apométrico. Sendo assim, o tratamento, ao voltar, será mais eficaz. Mesmo que fale assim, volte daqui a este prazo, 21 dias, a casa, os mentores da casa estará trabalhando. Há casas que falam a necessidade de você fazer X passe tratamento espiritual. Cada um tem um modo de trabalhar. Se tem efeito ou não tem efeito, é a administração do lugar. Perfeito? Eu faço apometria uma vez só a cada 6 meses. No caso do presidente lá, do Bolsonaro, foi feito 2 vezes porque a mentora pediu. E está acontecendo alguma coisa aí. Vocês estão vendo. Para finalizar, as perturbações estão sempre balizadas na falta de reforma íntima, espíritos obstinados à maldade que aproximam-se do assistido, do paciente. São as afinidades. Prejudicando não evoluem por apegos, afinidades energéticas. Haverá ao desencarne problemas no processo. Falta de aprendizado. Que assim seja, vou fazer o Pai Nosso Ave Maria. Se puderem, se vocês quiserem compartilhar e inscrever no canal, o canal não monetiza. Tá bom, pessoal? Só para vocês saberem. Pai Nosso, que
que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Agora vamos para a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado. Gratidão. Amém.